Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo vamos conhecer um lugar onde a história dos Estados Unidos se mistura com tragédias, mistérios e relatos de fenômenos paranormais. Uma cidade que já foi capital de um estado, prosperou com o comércio de algodão e depois simplesmente desapareceu do mapa. Mas segundo muitos visitantes, nem todos os seus antigos moradores foram embora. Hoje vamos explorar Cahaba, considerada uma das cidades fantasmas mais assombradas do Alabama. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos conhecer essa história intrigante. A história começa no início do século XIX. Em 1818, pouco antes do Alabama se tornar oficialmente um estado dos Estados Unidos, foi criada uma comissão para escolher o local da primeira capital permanente do novo estado. O lugar escolhido foi um ponto estratégico entre dois rios que se encontram, o rio Cahaba e o rio Alabama. Assim nasceu Cahaba, planejada para ser uma cidade moderna e próspera. Em pouco tempo, surgiram ruas organizadas, casas elegantes, hotéis, igrejas e prédios públicos. Barcos a vapor circulavam pelos rios transportando algodão e mercadorias, transformando a cidade em um importante centro comercial do sul dos Estados Unidos. Entre 1820 e 1825, Cahaba foi oficialmente a primeira capital permanente do estado do Alabama. Mas havia um problema sério que os planejadores ignoraram. A cidade ficava em uma área baixa, cercada por rios. Isso significava que as enchentes eram inevitáveis. Logo nos primeiros anos, grandes inundações começaram a atingir Cahaba regularmente. Em 1825, uma enchente particularmente devastadora causou enormes danos à cidade. Como resultado, o governo decidiu transferir a capital para outra cidade considerada mais segura, Tuscaloosa. Mesmo assim, Cahaba continuou existindo. Durante décadas, ela prosperou graças à agricultura e ao comércio do algodão. Mas o destino da cidade ainda guardava acontecimentos dramáticos. Durante a Guerra Civil Americana, Cahaba teve um papel importante. Um enorme armazém de algodão da cidade foi transformado em um campo de prisioneiros conhecido como Castelo Morgan. Cerca de 3.000 soldados da União foram mantidos ali. As condições eram difíceis e muitos prisioneiros morreram devido a doenças e à falta de recursos. Esse período sombrio marcou profundamente a história da cidade. Depois da guerra, Cahaba ainda tentou se recuperar, mas em 1865, uma nova enchente devastadora destruiu grande parte da cidade. Pouco tempo depois, a sede do condado foi transferida para Selma. Sem importância política e sofrendo com inundações constantes, os moradores começaram a abandonar o lugar. Casas foram desmontadas, tijolos e materiais de construção foram levados para outras cidades. No início do século XX, Cahaba já estava praticamente deserta. Hoje, restam apenas ruínas, antigas fundações de prédios e alguns cemitérios históricos. Atualmente, a área foi transformada no velho Parque Arqueológico de Cahaba. O parque preserva o que restou da antiga cidade. Visitantes podem caminhar pelas antigas ruas, ver ruínas de igrejas, cemitérios históricos e os vestígios das construções do século XIX. Mas o que realmente atrai curiosos e investigadores paranormais são as histórias de assombrações, e Cahaba tem várias. Uma das histórias mais famosas envolve o coronel Christopher Claudius Peggs, um antigo morador da cidade. Após sua morte no século XIX, moradores começaram a relatar um fenômeno estranho no jardim de sua antiga casa. Testemunhas afirmavam ver uma esfera de luz brilhante flutuando entre as árvores, movendo-se lentamente pelo local. Essa luz ficou conhecida como Fantasma de Peggs. Até hoje, visitantes dizem ver luzes misteriosas na área onde ficava o jardim labiríntico da antiga propriedade. Talvez o relato mais assustador de Cahaba envolva crianças fantasmas. Visitantes e moradores próximos afirmam ouvir risadas e vozes de crianças brincando na floresta, principalmente perto do antigo cemitério da cidade. O estranho é que isso acontece mesmo quando não há ninguém por perto. Algumas pessoas chegaram a procurar as crianças, acreditando que elas poderiam estar perdidas na mata. Mas quando seguem os sons, as vozes parecem se afastar. E quando finalmente chegam ao local de onde as risadas vinham, não encontram absolutamente ninguém. O silêncio volta imediatamente, como se as crianças nunca tivessem estado ali. Outro local considerado extremamente assombrado é o antigo cemitério de pessoas escravizadas que viveram na região.
Durante o auge do comércio de algodão, milhares de pessoas escravizadas trabalharam nas plantações ao redor de Carraba. Muitas dessas sepulturas nunca receberam identificação. Visitantes relatam ver pequenas luzes azuis flutuando entre as árvores, ou ouvir sons inexplicáveis durante a noite. Algumas das histórias mais perturbadoras vêm da área onde ficava o antigo campo de prisioneiros. Visitantes afirmam ouvir passos, vozes distantes ou até correntes sendo arrastadas. Para alguns investigadores paranormais, esses fenômenos poderiam ser ecos das tragédias ocorridas ali durante a guerra. A história da cidade também guarda curiosidades interessantes. Antes da chegada dos colonos europeus, a região era habitada por comunidades indígenas. Durante o período de prosperidade, Carraba chegou a ter milhares de habitantes e era considerada uma das cidades mais importantes do Alabama. Após a Guerra Civil, o local também se tornou um importante centro político para afro-americanos libertos durante o período da reconstrução. E muitas construções da cidade foram desmontadas, o que significa que parte de Carraba ainda existem espalhadas por outras cidades do estado. Hoje, Carraba se tornou um destino popular para quem gosta de história e também de mistérios. No Parque Arqueológico, visitantes podem caminhar pelas ruínas da antiga cidade, explorar trilhas históricas, visitar cemitérios antigos, participar de tours históricos guiados e, claro, muitos visitantes dizem ir até lá esperando presenciar algum fenômeno inexplicável. Carraba é um exemplo impressionante de como uma cidade inteira pode surgir, prosperar e desaparecer. De capital do estado à cidade fantasma. Mas para muitos visitantes, o passado de Carraba nunca foi totalmente embora. Entre ruínas cobertas de musgo, cemitérios antigos e trilhas silenciosas, alguns dizem que a cidade ainda guarda eco de seus antigos moradores. Ou talvez, algo mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E me conta aqui nos comentários, você teria coragem de visitar uma cidade fantasma como Carraba, especialmente à noite? Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo mistério.